Vitória Fluminense. Mas o que foi bom e o que foi ruim no jogo desta terça-feira contra o Colo-Colo, vitória por 2-1 no Maracanã, logo depois da vinheta. Fala galera, saudações tricolores, saudações campeãs da América, rumo ao bicampeonato, saudações campeãs da Recopa, tudo bem com vocês? O Fluminense venceu o Colo-Colo por 2-1 no Maracanã nessa terça-feira, diante de 44 mil pessoas. Eu achei o público pequeno para a importância do jogo, né? Parece que aquela coisa da torcida modinha não sai de dentro da torcida do Fluminense. Mas o importante foi que venceu. Vencemos por 2-1. Né? O Marquinhos abriu o placar com um golaço monumental no Maracanã. Depois tomamos um gol de cabeça numa falha bizonha do sistema defensivo. Aliás, a parte defensiva, a bola aérea defensiva do Fluminense é um problema, eu acho que há mais de uma década, né? Que o Fluminense sofre gols dessa maneira. O cara sobe livre, o Felipe Melo estava marcando, sei lá, a sombra. O Lima não acompanhou, né? O Paiva cabeceou sozinho, como ele fez muitas vezes no Náutico, e empatou o jogo ainda no primeiro tempo. No segundo tempo, em mais uma jogada no Marquinhos, cano de cabeça, desencantou, né? E agora vai fazer gol pra caramba daqui até o final do ano, e não duvido que passe de novo dos 40 gols na temporada. Sofremos ainda um gol, mas o jogador do Colo-Colo tocou a bola com a mão e o gol foi anulado. E o que foi bom e o que foi ruim nessa vitória por 2-1 sobre o Colo-Colo? Em primeiro lugar, obviamente, a vitória e a liderança do grupo, independente do resultado que venha do jogo entre Aliança Lima e Cerro Porteño. O Fluminense é líder ou ao lado do Aliança Lima ou líder isolado do grupo. Isso é muito importante. Por incrível que pareça, para algumas pessoas, o empate em Lima contra o Aliança Lima, com 8 desfalques ainda perdendo o Renato Augusto, ele foi importantíssimo. Basta vencer os jogos em casa para estar classificado e provavelmente em primeiro lugar. Tá? Então o primeiro passo foi dado com essa vitória sobre uma equipe muito bem armada pelo Almiron. Né? O Colo-Colo sabe o que fazer, não sabe o que fazer com a bola, mas taticamente sabe o que fazer, tecnicamente é fraco, mas deu trabalho, é um time competitivo e o Fluminense conseguiu uma vitória importantíssima. Agora são 2 jogos fora contra o Cerro Porteño e contra o próprio Colo-Colo, e 2 empates lá fora praticamente já garantem a nossa classificação, porque aí precisaríamos de apenas 4 pontos em casa. Se vencermos o Cerro Porteño na próxima rodada, então aí nem se fala. Chegamos a 7 pontos e o primeiro lugar do grupo fica super encaminhado. Mas também funcionou o estilo de jogo do Fluminense, sobretudo até o gol do Colo-Colo. O Fluminense jogou uma boa partida até aquele momento, o Ganso tocando bolas que só ele consegue, Marquinhos fazendo golaço, área se movimentando absurdamente. O time foi realmente muito, muito, muito bem até o gol do Colo-Colo. Depois ele se desorganizou um pouco, né, sofreu um pouquinho. No segundo tempo, com a mexida, a saída do Felipe Melo e a entrada do Lelê, o Fluminense manteve o domínio, mas sofreu um pouco mais. E aí, né, não é que o Felipe Melo tenha feito uma falta absurda. O Martinelli e o André deram conta do recado lá atrás. O problema é que no meio a gente tem o Lima, né, que é um jogador que não entendeu ainda a mensagem do Diniz quando ele fala em coragem. No primeiro tempo o Ganso tocou uma bola no Lima e o Lima tinha tudo para chutar ou para tocar no Arias, e ele fez uma volta feita uma enceradeira. Tá, entreguei a minha idade e perdeu a jogada. Então o Lima não tem a coragem necessária para jogar no esquema do Diniz. E a outra coisa é que o Lelê é uma nulidade em campo. Sabe? No segundo tempo ele teve uma bola para ele entrar na área e ele chutou de fora da área de maneira bizonha. É um jogador muito fraco. É um jogador de Volta Redonda, de Vasco, de Botafogo ou de algum outro time pequeno desse. Não é jogador para o Fluminense, infelizmente. Super respeito o Lelê, super respeito a história do Lelê, mas não dá. O Fernando Diniz precisa, ao meu ver, e aí eu sempre faço a ressalva, eu não vejo os treinos do Fluminense, mas eu acho que o Fernando Diniz precisa rever Lima e Lelê jogando, e sobretudo o Lima saindo de titular. Uma outra coisa que me preocupa é que o André não é o mesmo do ano passado. E alguns vão dizer, claro que não, nós estamos em outro ano, tem outras questões, mas falta aquele tesão,
sabe, aquela faca nos dentes que o André sempre teve. Me parece que a não transferência para a Europa deu uma abalada no nosso volante, no nosso craque, no nosso moleque de Xerém. Então também eu acho que é hora do setor de psicologia chegar e ter uma conversa com o André para que ele possa voltar a ser aquele André de 2023 ou até melhor, porque o importante é sempre melhorar. Ele tem errado passes que ele não errava, passes bobos. Mas de toda forma, o jogo mostrou uma evolução do Fluminense. Um primeiro tempo muito bom até o gol do Colo-Colo, depois se desorganizou, voltou a se organizar, voltou a tentar criar oportunidades, a pressionar, mas sempre é muito difícil jogar com um time que joga com linha baixa buscando a transição, buscando o contra-ataque. Ainda assim vencemos, poderíamos ter feito mais gols, poderíamos ter tido empate se o jogador do Colo-Colo não tivesse tocado a bola com a mão, mas não houve, de parte a parte, defesas milagrosas. A defesa mais difícil foi uma do goleiro do Colo-Colo, que era escanteio, e o árbitro, muito fraquinho, diga-se de passagem, deu tiro de meta para o time chileno. O Fluminense volta daqui a 2 semanas no Paraguai contra o Cerro Porteño, um jogo muito difícil, não pelo time do Cerro Porteño, que é fraco, mas pela pressão e pela até violência da torcida do Cerro Porteño. Em 2009, não custa lembrar que pedras foram arremessadas para dentro do campo. Não só lá, mas como também no Chile, no jogo contra a Laú. E não acertaram os jogadores porque eles ficaram no meio do campo. Então, quem for para Assunção, tenha todo cuidado, andem sempre juntos, porque a coisa lá não é fácil. E que Mário Bittencourt consiga, junto aos órgãos competentes do Paraguai, a segurança necessária para o time e para a torcida do Fluminense na busca desses 3 pontos que vão nos colocar à beira da classificação para as oitavas de final da Libertadores, rumo ao bicampeonato mundial. Fluminense 2, Colo-Colo 1. Evolução, sim, mas ainda alguns problemas a serem resolvidos e alguns jogadores que precisam de um tratamento psicológico. Grande beijo, um grande abraço. Tchau, tchau.